Os filhos deixaram a mãe doente para morrer em um rancho. Mas ao receber a herança, ficaram chocados. Nos últimos 5 anos, Amanda Barnes viveu sozinha em uma casa antiga no norte do Texas. Ela entrou cedo no mercado de trabalho e, devido à sua determinação e perseverança, ocupou por muito tempo cargos de autoridade nos negócios da cidade. Praticamente todos na cidade conheciam a Sra. Barnes de vista, e sempre prestavam seus respeitos quando a encontravam. Mais cedo ou mais tarde, porém, a idade tende a cobrar seu preço, e a mulher foi forçada a deixar o emprego para cuidar de sua casa em um antigo rancho. Ela e seu marido, Lloyd, viveram juntos por quase 40 anos, criando 2 filhos bonitos, Spencer e Wal, que nasceram um após o outro e deixaram o ninho familiar, assim que completaram 18 anos. Os rapazes foram atraídos pelas luzes da cidade e pelo entretenimento, e é claro que a vida no rancho não lhes oferecia essas oportunidades. Com o tempo, Wal e Spencer se estabeleceram e até constituíram família. Infelizmente, Lloyd e Amanda Barnes viam seus netos apenas algumas vezes no máximo, e mesmo assim apenas em fotos, como se envergonhados de suas origens provincianas. Os filhos raramente visitavam os pais, e quando o faziam, era apenas em ocasiões sérias, como por exemplo, para vender o gado após a morte do pai ou para alugar terras para pastagem. Com o marido falecido, a vida da Sra. Barnes entrou em uma rotina monótona e desesperançosa, e sua saúde estava rapidamente se deteriorando. A idosa se esforçava para manter a casa e a propriedade em boas condições. À noite, sentada em frente à televisão, ela folheava fotografias antigas e lembrava dos tempos em que sua família era unida, enxugando lágrimas amargas. A única companhia reconfortante da Sra. Barnes vinha das visitas de Viola Ross, que trabalhava como enfermeira no hospital local. A jovem tratava a solitária senhora, como se fosse sua própria mãe e a visitava todos os dias, trazendo mantimentos e remédios. Elas se conheciam há muito tempo, desde quando Wal era um jovem que tentava conquistar Viola, mas não conseguiu, por causa de seu mau temperamento. Naquela época, a Sra. Barnes se preocupava com isso, pois tinha se afeiçoado bastante a Viola. Agora, Viola tinha um marido amoroso e uma filha, Rebecca, e preferia não falar de seu relacionamento fracassado com Wal. Sentada em sua cozinha, a Sra. Barnes olhou para o relógio na parede, cujos ponteiros se moviam como moscas sonolentas. A velha senhora esperava por Viola e ficou ansiosa quando a enfermeira não chegou na hora esperada. Por fim, a porta da frente rangeu e passos familiares foram ouvidos. Boa tarde, Sra. Barnes. Como está se sentindo hoje? Alguma dor de cabeça? O coração está incomodando você? Perguntou Viola com preocupação na voz. Olá, minha querida. Minha cabeça está doendo desde manhã, mas graças à sua visita, já me sinto muito melhor, respondeu a Sra. Barnes. Por hábito, Viola retirou os mantimentos que havia comprado de sua bolsa e os colocou na geladeira. Em seguida, ela verificou a pressão sanguínea da Sra. Barnes, balançando a cabeça decepcionada, e aplicou uma injeção. Agora você vai se sentir melhor. Deite-se no sofá e tente dormir. Eu mesma fecho a porta, disse Viola, despedindo-se e dando um tapinha no ombro da idosa. Amanda Barnes fechou os olhos e mergulhou no doce sonho em que via seus filhos e netos por perto. E assim, a velha senhora continuou a viver com essas visitas ocasionais de Viola e as ligações de seus filhos de vez em quando. Com o tempo, a saúde da Sra. Barnes se deteriorava dia após dia. A idosa encontrava dificuldade em manter a casa em ordem, que nos últimos anos havia se deteriorado e começava a desmoronar diante de seus olhos. Seus filhos ainda a visitavam muito raramente, e se o faziam, era por apenas alguns minutos. Quando o outono chegou, começou a chover, e a chuva às vezes durava 2 semanas.
isso seria suportável, mas, como o destino teimoso teria, a senhora Barnes tinha vazamentos em vários lugares do telhado, e a velha senhora tinha que viver na umidade, colocando todos os recipientes possíveis sob os vazamentos. Isso enfureceu Viola, que sabia que a pobre senhora tinha 2 filhos saudáveis que poderiam consertar o telhado se quisessem. A enfermeira irritada primeiro ligou para Wall e depois para Spencer, mas para sua decepção, nenhum deles tinha tempo livre para ajudar a mãe idosa. Um dos filhos tinha uma filha que supostamente estava se casando, e o outro tinha uma emergência no trabalho. Então, Viola pediu ao marido, Jack, para ajudar a senhora Barnes a consertar o telhado. Assim, usando seus próprios recursos, o bom casal substituiu as telhas antigas e consertou o vazamento desagradável. Meus heróis, como sou grata! Estava começando a tossir por causa da umidade, disse a senhora Barnes suavemente, enxugando uma lágrima. Embora a velha senhora não tenha dito em voz alta, em seu coração ela estava magoada por seus filhos não terem vindo ajudar a própria mãe. Passaram-se alguns anos, e Viola não pôde deixar de notar a saúde deteriorada da senhora Barnes. Ligando para Wall, ela disse, escute, você e seu irmão precisam levar sua mãe para a cidade. É difícil para ela neste fim de mundo. O rancho também precisa de muito trabalho. Estou passando por um momento difícil agora. Talvez isso possa esperar para mais tarde, ou talvez Spencer possa ajudar. Ele tem uma casa maior que a minha, respondeu Wall, inventando problemas que não existiam. Viola entendeu tudo e desligou o telefone. Então, depois de consultar o marido, decidiu mudar a senhora Barnes para sua casa. Ainda mais porque Rebecca já havia crescido e estava no ensino médio, podendo ajudar a velha senhora, se necessário. Inicialmente, a senhora Barnes resistiu desesperadamente e não queria deixar sua casa. Mas, percebendo que ninguém a queria além de Viola e sua família, ela concordou relutantemente. Quando se mudou para essa casa desconhecida, a velha senhora não tinha ideia de que o tempo que passaria entre aquelas paredes seria o último período de sua vida difícil. Viola, junto com seu marido e filha, cercou a velha senhora com o cuidado e o amor dos quais ela havia sido privada todos esses anos. E se Wall e Spencer raramente visitavam a mãe antes, agora pararam de vir completamente, deixando toda a dificuldade de cuidar da velha senhora para Viola e sua família. Mudar-se para a casa dos Ross, é claro, prolongou a vida da senhora Barnes, mas como todos sabemos, o tempo não poupa ninguém. Amanda Barnes não foi exceção a essa regra, e apesar dos melhores esforços da senhora Ross, ela faleceu em uma manhã quente de maio, 3 dias antes de completar 80 anos. Viola se apressou para dar a notícia aos filhos da velha senhora, mas eles receberam a notícia da morte da mãe com uma calma fria, como se a tivessem enterrado em seus corações há muito tempo. Uau, então você não vai vir? Esta é sua mãe. É possível fazer isso? Exclamou Viola, incapaz de suportar a ideia de tratar os pais dessa maneira. Não, não vamos. Nossa presença não valeria muito de qualquer forma, com o funeral e todas as possessões. Vocês conseguem se virar sem nós, respondeu Wall, e desligou. Lágrimas brotaram nos olhos de Viola. Era a primeira vez que ela experimentava tal coisa, e era difícil para ela se recompor e seguir com o funeral. Após acompanhar a senhora Barnes em sua última jornada, Viola trancou a casa da velha senhora e se preparou mentalmente para uma possível visita de seus filhos. Ela ouviu falar de sua maneira de agir e sabia que mais cedo ou mais tarde os irmãos apareceriam para dividir a herança. Então, 1 ano depois, houve uma batida na porta da casa de Viola. Para sua grande surpresa, havia um homem imponente de meia-idade em pé, no alpendre com uma pasta de couro nas mãos. Bom dia, posso ver a Rebecca Ross? Sou um agente do cartório e preciso entregar a última vontade de Amanda Barnes, disse o estranho. Entre, por favor,
sussurrou Viola, atordoada. O agente do cartório entrou no hall, onde Rebeca, toda animada, já o aguardava. Ela acabou de comemorar seu 18º aniversário e estava um pouco constrangida com a atenção que recebia. O agente do cartório, com uma pequena tosse, ajeitou sua gravata e anunciou em um tom mundano que Amanda Barnes havia deixado um testamento em favor de Rebecca Ross, deixando a casa da Sra. Barnes e qualquer conta bancária para ela. É desnecessário dizer que as palavras do agente do cartório causaram uma forte impressão em Viola e sua família. A mulher que cuidara da idosa doente por pura bondade nunca esperava que essa mulher tornasse sua filha herdeira de sua propriedade. Lágrimas brotaram nos olhos de Rebeca e de sua mãe. Neste momento, o agente do cartório, após deixar os papéis e os detalhes necessários, saiu discretamente. Rebeca, é claro, nunca imaginara que a riqueza chegaria até ela. Afinal, a falecida Sra. Barnes tinha uma grande quantia em sua conta bancária, que a idosa econômica vinha economizando por décadas. Amanda Barnes não se esquecera dos filhos, deixando uma carta para eles, que só eles poderiam honrar. E no dia seguinte à saída do agente do cartório, 2 carros dos filhos da Sra. Barnes pararam em frente à casa de Viola. Wall e Spencer, indignados, descobriram que a mãe havia deixado todas as suas posses para a filha de Viola. Você forçou minha mãe a escrever um testamento em seu favor. Você é uma ladra e uma vigarista, isso não vai funcionar, gritou Wall, gesticulando. Mas quando ele, junto com Spencer, leu a carta deixada por sua mãe, sua expressão facial mudou e ele controlou seu temperamento. A carta dizia: meus queridos filhos Spencer e Wall, se vocês estão lendo esta carta agora, eu não estou mais viva. Entendo sua indignação quanto ao testamento, mas o fiz quando estava sã e em boa saúde. Foi difícil para vocês me dedicarem algumas horas do seu tempo, então decidi não sobrecarregá-los com uma herança. Não guardem isso contra Viola. Acho que minha antiga casa e minha conta bancária têm um propósito maior em suas mãos. Adeus, e eduquem bem seus filhos para que nunca passem pelo que eu passei. Os irmãos saíram sem dizer uma palavra e entraram em seus carros. Desde então, Viola não os viu por anos, somente uma vez no 10º aniversário da morte da Sra. Barnes, os encontrou chorando em sua sepultura. Era óbvio que os filhos perceberam seu erro e sinceramente se arrependeram de suas ações. Eles acreditavam que a mãe os observava lá de cima, e como antes, só desejavam o bem e a prosperidade. Essa história ressalta a importância do cuidado e do amor ao próximo, mostrando como pequenos gestos de bondade podem trazer grandes mudanças. Revela também como a relação familiar pode ser complexa e como a compaixão pode transcender laços sanguíneos, moldando o legado que deixamos. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.